Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Ontem estivemos na convenção lá do DC, Democracia Cristã. Para mim, DC é Emanuel. O nosso presidente nacional chama-se Emael. Mas eu digo para você, Emanuel, porque é Deus conosco. Isso é uma mensagem para você que é cristão, que se considera cristão. Isso aqui é para poder incentivar você, incentivar a consciência cristã. Davi. Todo mundo conhece a história de Davi. Ou não? Todos vocês já ouviram falar sobre Davi. Davi, ninguém acreditava nele. Davi, ninguém acreditava nele, nem os irmãos dele. Nem os irmãos deles. O que faziam com ele? Ele era o menorzinho deles. Menor porque menor estatura e tamanho, mais novo. Não é por causa disso, não. Também por causa disso, mas por quê? Eles desdenhavam dele. Achavam que ele era fraco. Não tinha condição. Ele ia cuidar dos animais do pai dele lá longe no campo. É assim que acontece. Quando eles desdenham de alguém, eles falam assim, você não tem condição. Você não tem dinheiro. Você mora de aluguel. Não tem dinheiro. Vai catar latinha. É isso que eles falam. Os teus próprios irmãos, os seus irmãos de Davi falavam isso para ele. Você sabia disso? Não acreditavam nele, muito menos o pai dele. Nenhum parente dele acreditava nele. Ele podia ser alguma coisa. E você sabe do que estou falando. Não estou falando para aqueles que estão lá fora, não, mas para você entender. Tá? Então eram os homens que no passado tinham feito isso, tinha feito aquilo, fizeram um monte de coisa, já foram isso, já foram aquilo. Sim ou não? Conquistaram muitas coisas nas guerras contra os adversários. Usavam as armaduras fortes, espada na mão, na guerra lá de enfrentamento. Era de enfrentamento. E os irmãos de Davi eram guerreiros, muito mais velhos que ele, tinham experiência. Então aqueles que têm experiência vão falar assim, não, você não tem experiência, não sabe de nada, você não sabe como é que funcionam as coisas. Nós sabemos como é que funciona, você não sabe nada, você fica aí. Fica aí no teu canto, viu? Você não serve para ser, rei, não. Não serve para, não, você tem que ficar aí cuidando dos animais lá no campo, lá longe, ó. Sozinho, né? Porque se ficar perto das outras pessoas ali, entendeu? É vergonha, sei lá, talvez motivo de vergonha, mas não é. Não é, entendo isso. Tá? Isso os próprios irmãos, imagine os de fora. Se os próprios irmãos dele pensavam assim, imagine os de fora. Imagine os de fora. Que não eram irmãos dele. Os de fora que achavam o quê? Pior ainda, falando, não, esse coitado, tá louco. Por isso que o nosso mestre Jesus, ele falava assim que o profeta de casa não tem honra na sua própria casa. O que ele quer dizer? O profeta que está junto com ele, que nasceu junto com ele, que conhece a história de quando ele nasceu, quando ele era criança, que era filho do carpinteiro, é assim. Quem é esse aí? É o filho daquele carpinteiro, filho talvez do pescador, filho do marceneiro, filho do Zé ninguém. Esse é o filho. Sim ou não? É assim que nós julgamos as pessoas. Julgamos as pessoas assim. Achamos, não acreditamos neles. Até que Deus muda a história. Porque Deus ele sempre escolhe aqueles, exatamente esses, aqueles que não valem nada aos olhos. Não aos olhos do mundo, aos olhos dos próprios irmãos, entenda isso. Aos próprios olhos dos próprios irmãos de Israel. Porque todos aqueles que eram de Israel eram os irmãos. Eles acreditavam no mesmo Deus. Acreditavam, sim. Mas não quer dizer que eles acreditavam em Davi. E é assim que funciona. Até nos dias de hoje, é exatamente assim. Então, os excluídos é que Deus escolhe.
Deus não escolhe aquele que se acha capacitado, que tem condição financeira, que tem condição política, que tem um monte de amigos, que tem um monte de posses, que tem um monte disso, um monte daquilo, conhecimento vasto. Eu sei de tudo, eu já sei, fiz aquilo, fiz assado, eu já vou enfrentar o gigante Golias lá, eu vou. São os primeiros a sair correndo. Quando eu vi o tamanho do Golias ali, e o Golias ameaça, fala, vou matar vocês, vou jogar para as bestas feras do campo. Esses mesmos, ó, são os primeiros a sair correndo. Só sobra o Davi. Porque a única coisa que ele não tinha dinheiro. Ele não tinha influência política. Nenhum rei ia apoiar ele. Ninguém acreditava, nem os irmãos do pai dele, ninguém. Ninguém acreditava nele. Tá? Mas ele só tinha coragem. Apenas a coragem dele. E a fé no Deus que ele queria, que poderia fazer todas as coisas. Porque falar, né, e acreditar que Deus pode fazer todas as coisas é fácil, só falar no discurso, mas na prática. E como é que vai? Não, se você fica na dependência de Deus, fique na dependência você. Fique você na dependência. Entendeu? Ficar um dia, 2 dias, 10 dias, 30 dias, 1 ano, 2 anos, a dependência de Deus, sem saber o que você vai fazer no dia de amanhã. Porque quando tá tudo tranquilo, tudo calminho, é fácil. Você tem tudo. Agora, quando você não tem absolutamente nada, quando nem os teus próprios irmãos acreditam em você, entenderam? Então Deus tem propósito. Ninguém escolhe para ser. Ou você acha que o Davi falou assim, eu quero ser rei. Davi falou que ele queria ser rei. Davi queria? Não. Deus escolheu ele. Então é assim, Deus escolhe os menos capacitados. Aqueles que aos olhos do mundo não valem absolutamente nada. Para os irmãos dele, muito menos. Entendeu? Então entenda isso. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus tem ensinado para todos nós. Nós não somos nada. A vida passa. Muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos irmãos morreram. Morreram. Covid. Perdi 5, 6 amigos nesses 2 anos aí. Mas nós temos que nos preocupar com quem? Com aqueles que estão vivos. As esposas deles, os familiares deles estão vivos. Alguns se perderam. Alguns se perderam. Nós não vamos julgar, nós temos que estender a mão e ajudar. Você é irmão. Você entendeu? Realmente, né? Você colocou, realmente você nascido de novo. Tem a consciência cristã. Você vai estender a mão e vai tentar ajudar. Ajudar em oração, ajudar a estender a mão, ver o que está precisando e não julgar, ok? Deus abençoe a todos e tenham boa semana.